voltar 2 minutos, porque deu um probleminha na sua voz aqui e não conseguimos ouvir. O senhor estava falando do Alexandrino, do seu pai, durante o governo do ex-presidente Lula, tratava, mas depois o Alexandrino, o senhor não lembrava? Pode voltar essa parte. O que eu estava dizendo é o seguinte, por uma questão de formalidade do posto do presidente, durante o governo Lula, eu tenho a impressão que ficou mais só meu pai Lula, e Alexandrino basicamente até marcava reuniões através do secretário da presidência, com quem ele tinha relação, mas eu não sei se Alexandrino participava das conversas do meu pai Lula durante a presidência. Depois que Lula saiu da presidência, aí eu acho que meu pai se sentiu mais à vontade de voltar a usar mais Alexandrino para passar a mensagem. Então, muitas vezes meu pai se reunia com Lula só periodicamente, mas nesse inteirinho ele acionava Alexandrino para ir lá, falar uma coisa, comentar outra, passar uma nota, uma ajuda à memória. Tinha muita gente, por exemplo, do exterior, que vinha ao Brasil, queria estar com Lula, aí a gente usava Alexandrino como essa interface. Então eu acho que depois que Lula saiu da presidência, Alexandrino voltou a ter um contato mais constante com o presidente Lula. Os senhores utilizaram o ex-presidente Lula para fazer algum pedido ao governo, por exemplo, da ex-presidente Dilma? Ele fazia, de algum modo, no caso aqui especificamente desse processo, ou mesmo não, ele dava em contrapartida a isso, ou era apenas uma prestação que os senhores faziam ao ex-presidente em homenagem a ele, e ele, por ele ser relações públicas no exterior, assim, o que o senhor pode dizer? Ele trabalhava pela empresa, trabalhava entre aspas, tá? Ele fazia algum favor para a empresa, junto ao governo? É porque aqui tem um crime de tráfico de influência que está sendo aqui. O senhor, como colaborador, o que o senhor pode dizer sobre isso? Olha, excelência, a gente brincava dentro de casa que o Instituto Lula era uma romaria de empresários. Então, na verdade, havia, sim, um descontentamento enorme da classe empresarial como um todo em relação ao rumo que estava tomando o governo Dilma. A presidente Dilma é uma pessoa extremamente difícil de lidar, essa é a avaliação de todos, e, portanto, eu diria que de 100 a 200 empresários, entre os quais meu pai, não cansavam de ir a Lula para tentar ver com ela, para ver se ele influenciava ela de alguma maneira. Na minha opinião, ele não conseguia influenciar ela de nenhum jeito. Então, agora sim, por exemplo, grande parte das questões, sobre a questão de financiamento da exportação, nem tanto, porque nesse ponto a presidente Dilma até também concordava que era uma coisa extremamente positiva para o país. A maior dificuldade que tinha com a presidente Dilma era, por exemplo, no nosso caso, era mais na área econômica, que é um projeto que o presidente Lula incentivou a Odebrecht a entrar, e depois a presidente Dilma fez várias medidas que foram contra. Então, tinha assim, nós e outros empresários recorríamos a Lula para tentar influenciar Dilma, porque nós entendíamos que os rumos do governo como um todo não estavam sendo os mais adequados. Por isso que eu digo, o Instituto Lula virou uma romaria de empresários. Mas eu não diria que nesse processo foi feito nada de ilícito. Era uma coisa normal de um presidente que saiu, que colocou o sucessor dele e que, em tese, teria influência sobre o sucessor dele em questões que os empresários entendiam como relevantes para os seus negócios e para o país. Certo, mas no caso da Odebrecht, os senhores, a partir do momento em que o senhor falou que tinha uma planilha, já antes que o presidente Lula não sabia, e que o senhor teve a questão dessas palestras, os senhores utilizavam, o senhor lembra de algum fato concreto de o senhor ter utilizado, ou o seu pai, o presidente Lula, para ele falar com a presidente Dilma? Não, teve vários. A gente, teve a principal, eu diria, as duas questões principais que envolveram o presidente Dilma, ou o presidente Lula, foi o setor de etanol, estava no caos, por causa das medidas que a gente tomar, estava tentando convencer, e o Estado do Corinthians. Esses foram os dois temas, digamos assim, que ocuparam a maior parte da agenda nossa com o presidente Lula para tentar influenciar.
Certo. Mas qual é a postura do ex-presidente Lula? Você sabe dizer? Qual é a postura dele como ex-presidente? O que ele falava? O senhor sabe disso? Se o senhor não souber, não tem problema. É porque esse processo tem tantas acusações, a gente precisa entender um cenário como um todo para a gente poder assim, trazer mais provas ao processo nessa acusação. Porque ele está sendo acusado de corrupção, de tráfico de influência, de lavagem de dinheiro. E a gente precisa entender pelo menos as circunstâncias desse momento. O senhor, como alguém que era o presidente da empresa à época, pode esclarecer o que puder esclarecer, né? Falando sempre a verdade, viu, senhor Marcelo Gomes? Excelência. Bem, como eu falei, eu acho que nessa questão de financiamento da exportação, eu não me lembro de ter feito nenhum pedido atual, porque esse era um tema que era um tema que a própria presidente Dilma concordava que era bom para o país, então a gente nunca teve problemas. Agora, nas outras questões que é Estado do Corinthians e etanol, o que meu pai voltava sempre, tá? Ele sempre voltava das reuniões com Lula, extremamente otimista, no sentido de que ele ia tentar influenciar ela. Eu olhava para meu pai nessa altura e dizia: olha, pai, eu acho que ele não consegue influenciar em nada. Então, existia, de certo modo, uma visão diferente. Meu pai achava que o presidente Lula iria se movimentar e eu achava que, essa altura do campeonato, ele não tinha condições de influenciar em nada. E eu também tinha um receio, que era importante, porque com essa questão do etanol e essa questão do Corinthians, e porque o etanol e o Corinthians eu achava legítimo nós pedimos a ele, porque foram dois assuntos que nós nos envolvemos por pedido dele, tanto no etanol quanto no Estado do Corinthians. E, de certo modo, então, era um compromisso que ele tinha com o meu pai. Tá? As outras questões envolvendo o governo Dilma, eu, por exemplo, eu tinha muito receio de pedir a meu pai que fizesse qualquer pedido, porque como eu tinha uma relação direta com a presidente Dilma, se de repente meu pai fosse levar o tema para o presidente Lula e ele viesse a trazer esse tema para a presidente Dilma como uma queixa minha, ou seja, ia dificultar ainda mais minha relação com a presidente Dilma. Então, eu posso ter feito um outro ponto, mas eu sempre recomendava ao meu pai, fora essa questão do etanol e do Estado do Corinthians, a não fazer queixas, não fazer pedidos, porque eu achava que podia mais me atrapalhar do que me ajudar. Porque aí a relação com o Dilma era minha e ela ia ver como eu estivesse me queixando a Lula, entendeu? Então, na prática, eu não levaria um tema de governo, fora esses dois temas, etanol e Estado do Corinthians, para Lula. Agora, dito isso, tem vários e-mails que já fazem parte da minha colaboração, que eu identifiquei, que sinalizam aquelas agendas de meu pai com o presidente Lula, quando ele saiu da presidência, e os temas que eu atualizava ele para ele levar ao presidente Lula. Então, o que eu me lembro de cabeça era as duas, era etanol, Estado do Corinthians, e que, de maneira geral, eu evitava trazer outros temas para não me criar uma dificuldade com a presidente Dilma. Aqui consta nos autos que o ex-presidente Lula, pelo menos o celular, ele não utilizava, nestes autos aqui. Eu não sei, de e-mail, eu acho que ele também não utilizava, né? O senhor assim, não tinha um celular próprio, né, na verdade. O senhor, como é que eram os encontros entre o senhor Alexandrino e o senhor Emílio Odebrecht com o ex-presidente Lula? O senhor sabe dizer, depois que ele saiu da presidência, como eram os encontros? Onde era? De que modo? Aí tinha vários encontros. Nas próprias viagens do presidente Lula, se encontrava, às vezes ia junto, outros se encontravam. Tinha algumas, por exemplo, a grande parte, eu acho, no próprio Instituto Lula. Teve também um encontro, um jantar lá em casa que teve com 10 empresários, porque havia um rodízio aí tinha um grupo de empresários que se reuniu e se fazia um jantar periódico com Lula. Como meu pai não tinha a minha casa, eu moro em São Paulo, eu moro em Salvador, o jantar que foi oferecido para meu pai foi oferecido em minha casa. Então, quer dizer, tinha várias oportunidades para ter esse encontro. Eu acho que a maior parte
se dava no Instituto Lula. Essa é a impressão que eu tenho. Voltando à pergunta da postura do presidente Lula, quando os senhores faziam algum pedido para ele, genérico, eu não entendi bem como é que é. Ele dizia que ia falar com a presidente ou não? Como é que o senhor não sabe dizer? Porque não era o senhor que tratava, né? O senhor sabe dizer? Não era eu. Eu dizia que o que meu pai me dizia era que meu pai sempre ele saía das reuniões com Lula extremamente otimista de que Lula ia atuar. E eu, a essa altura do campeonato, já sabia que não adiantava nada. Certo. E por que os senhores utilizavam esse presidente Lula? Nesse caso, esse ponto de apoio para ele, nele. A percepção que existia em todo o meio empresarial que ela foi... Esse processo é porque é um tráfico de influência. Então, doutor, eu quero entender, o que eu quero entender é que, lógico, tem um fator político aí que ele pode esclarecer, né? Eu quero saber, para ter um tráfico de influência tem que ter alguma promessa do... por isso que eu quero entender. Que, salvo engano, ele já disse que ele não levou nada em relação a esse caso aqui de Odebrecht, Angola, financiamento, para o pai dele, Emílio, falar com o ex-presidente Lula. Que era só o que ele se lembrava era o estádio do Corinthians e o etanol. Aí o senhor reformulou a pergunta e falou nesse caso. Eu só queria que esclarecesse, nesse caso, o que se refere. Senão ele dá uma resposta genérica e fica parecendo que ele está dando uma resposta nesse caso. Certo. O senhor lembra desse caso, senhor, desse caso específico de Angola, envolvendo palestras, envolvendo esse contrato com a Exergia? O senhor sabe dizer, em algum momento, qual foi a postura? Os senhores fizeram algum pedido específico? E qual é a postura do senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Não, nesse caso específico, como eu falei, senhor, excelência, não. Nesse caso, eu não me lembro de nada que foi levado. A gente pode até ter previamente a visita de Lula que ele fez em Angola, já como ex-presidente. A gente pode ter pedido para ele reforçar lá alguma coisa, que era super normal. Na verdade, a gente fazia isso, inclusive, com os presidentes, entendeu? Diferente de todos os presidentes do Brasil. Quando eles viajavam para os países, presidentes e ex-presidentes também, quando eles viajavam para os países, nós atualizávamos eles do que nós estávamos fazendo nesses países, para que eles, de certa forma, todos eles falassem bem nós, conseguiam falar de toda empresa brasileira. Então, fazer, digamos assim, um lobby positivo a favor das empresas brasileiras como todos de nós. Mas não, em relação especificamente a esse tema, ao que está objeto dessa denúncia, eu não me lembro de ter sido feito nenhum pedido, até porque eu não me lembro de ter falado sobre esse tema da denúncia com meu pai. Como eu falei para o senhor, essa questão de sobrinho, eu vinha saber posteriormente aos fatos. Tá certo. Foi boa a sua intervenção toda, para a gente realmente fixar aqui ao processo em si, tá certo. Deixa eu lembrar aqui tem uma. Aqui há uma, embora não seja nada vultoso, só para a gente encerrar, aqui há uma afirmação de que o denunciado, o ex-presidente Lula, teria recebido indiretamente para outrem valores do senhor Taiguara, que pela empresa teria feito pagamento a Frei Chico, irmão do ex-presidente Lula. Consta aqui da denúncia. O senhor tem algum conhecimento sobre isso? Sobre algum pagamento para Frei Chico, no seu nome dele, que está irmão do ex-presidente Lula, por essa empresa? É uma coisa que o senhor pode esclarecer mais? Posso. O Frei Chico, foi um tema que eu soube já bem depois, quando eu assumi quando eu assumi no KDP uma vez, em 2009, havia pagamentos mensais e trimestrais ao Frei Chico. Excelência, me permite uma questão de ordem? Sim, doutor, pode falar. Só uma questão rápida. Na verdade, acho que na linha do doutor Daniel, o que trata esta ação penal, segundo a afirmação do Ministério Público aqui na denúncia, é que a empresa Exergia ou o senhor Taiguara teria feito algum pagamento ao Frei Chico. Então, nós estamos aqui a tratar
de nenhum pagamento, o suposto pagamento feito pelo grupo Odebrecht ao Freixo. Eu só gostaria de fazer esse esclarecimento, até para que o doutor Marcelo possa eventualmente falar especificamente sobre o tema desta ação penal. Certo, sim, senhor, correta a objeção, mas assim, vejam, ele tem essa liberdade, se estiver ligado, nada impede que, se tiver uma ligação com isso, se não for totalmente desconectado, tudo bem. Aí ele pode circunstanciar, desde que tenha uma ligação com esse processo. O senhor pode falar, senhor Marcelo Odebrecht? Eu te entendi então a pergunta errada. Eu acho que não tem relação com esse processo. Havia sim pagamento, mas que não tinha nada a ver com a Ex-Energia. Certo, é que seja ter passado para o seu Freixo, nada, né? Doutor, sim, tudo bem. Mas eu acredito que o esclarecimento de como o Freixo recebia valores, se eram legais ou não, inclusive da Odebrecht, seria interessante para o contexto. Tem outra ação penal sobre isso, né? Em São Paulo. Outra ação penal. Pode juntar para cá, pode juntar. Tudo bem, o senhor tem outra ação penal, só para dizer de maneira geral, tem uma outra ação penal em que se trata desse pagamento ou não do seu Freixo, não é isso? Só para avançar. E quanto a essa da Exergia, de algum valor pago pela Exergia do senhor Taiguara Rodrigues para o Freixo, o senhor não sabe nada, não tem conhecimento. Não, como eu falei, a gente de fato, eu soube já em 2009 que desde a década de 90 nós fazemos pagamentos mensais ao Freixo, nós, diretamente ao Odebrecht. Agora, sobre Freixo misturado com esse assunto da Ex-Energia, isso eu nunca soube. Certo, eu vou fazer a última pergunta só para a gente encerrar, que é sobre a palestra. Os senhores fizeram algum pagamento para um outro ex-presidente, algum senador, algum outro político, nesses mesmos parâmetros das palestras do presidente Lula, ou foi uma coisa isolada, esse contrato para palestras? Não, nós já contratamos outras pessoas para fazer palestras, tá? Por exemplo, outros lugares, o senhor pode dizer quais? Eu não me lembro agora, que me vem à cabeça para a gente contratou o primeiro-ministro lá da Espanha, Felipe González, eu acho, para fazer uma palestra aqui no Brasil. E nós contratamos outras pessoas. Agora, eu não me recordo assim, obviamente que o presidente Lula é o presidente Lula, então tinha um destaque maior, mas sem dúvida eu acho que com a exposição e do nível do presidente Lula, nós não tivemos nenhum palestrante. Certo, mas o ex-presidente da Espanha, o pagamento foi mais ou menos dos mesmos termos, só para a gente saber se consegue ter algum parâmetro com essa polêmica ou não. Quanto a essa questão dos valores, que há uma acusação de lavagem de dinheiro nesse ponto? Eu não sabe dizer. Se eu não souber, não tem problema, eu estou perguntando para a gente buscar mais a verdade. Aí é aquilo que eu falei, tanto as palestras não foram, os valores foram fechados comigo, aí realmente era melhor que meu pai eu acho que seria a melhor pessoa para esclarecer essa questão dos valores e tudo mais, entendeu? Entendi. Não, estou falando do ex-presidente da Espanha, para saber se o senhor lembra como foi. Não foi comigo também não foi eu. Foi antes de, acho que foi em 2000 vou chutar 2007, 2004, acho que foi 2004. Entendi. Muito bem, senhor Marcelo Odebrecht. Eu não sei se vocês querem fazer algum complemento de pergunta. Ele faz um complemento de pergunta e depois eu passo a palavra de novo aos senhores para fazer um novo. Marcelo, voltando nessa questão das palestras, a empresa chegou a contratar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para dar palestras também? Não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Tá. Nessa situação de relações públicas, o senhor recorda quem teria sido fora do ex-presidente Lula, outra pessoa mais importante, qual teria sido o valor pago a título de palestra? Não me vem a memória, eu acho que a gente deve ter feito, mas é o que eu disse, não com um grau de destaque do presidente Lula, então talvez podemos ter feito, mas eu não me lembro aqui especificamente. Perfeito, porque o senhor mesmo referiu que a palestra teria a função de remunerar o Lula e ao mesmo tempo ajudar o Instituto. Então, se houvesse algum outro parâmetro, a gente poderia tentar analisar o que é para isso, o que é para aquilo.
Outra pergunta, o senhor referiu a planilha italiana. Poderia esclarecer o que era a planilha italiana? Bom, a planilha italiana era uma conta corrente que havia, onde havia, digamos assim, créditos que eram colocados em função de pedidos que eram feitos através do João de Palocci, e que eram valores que eram pedidos pelo Palocci ou por interlocutor de Palocci, no caso desse. Quer dizer, basicamente Palocci, com exceção do rebate que foi iniciado por Paulo Bernardo. Esses valores eram solicitados, não necessariamente envolviam contrapartidas, muitas vezes era solicitação de valores para campanhas futuras, e a gente colocava esses créditos numa conta fictícia, no qual a gente debitava os vários pedidos que eram feitos para atender as demandas do PT ou demandas diversas, como já falei em outras ações penais. Esses valores, quando eram solicitados, eu buscava a autorização do meu pai para que ele realizasse esses valores, porque, em tese, esses valores, em última instância, seriam geridos, digamos assim, por Lula. E aí é um ponto que tem hoje uma certa contradição, porque meu pai ou se esqueceu ou disse que falava para mim e falava outra coisa para Lula. Então, essa é a contradição que precisa ficar clara sobre o real domínio do presidente Lula em relação a esse conta corrente. Não, perfeito. Uma pergunta, essa planilha italiana, esses valores, eles eram propina? Nessa planilha italiana teve duas contrapartidas, que foi a ação do rebate da crise, por uma coincidência, as duas agora estão nesse mesmo juízo. Esses dois, de fato, foram contrapartidas solicitadas, e que geraram créditos. Os demais foram créditos, foram valores que foram solicitados de maneira geral e que houve uma alocação interna nossa, mas que não necessariamente por uma coisa e troca da outra. Mas esses valores, então, a parte que seria propina, eles eram pagos como? Era de uma maneira declarada? Era de uma forma escondida? Como é que funcionava esse pagamento? Excelência, é só uma questão de ordem, mais uma eu pediria vendo apresentar, é que o Ministério Público não trata dessa questão na denúncia. Então, me parece que nós estamos aqui ingressando num tema absolutamente estranho à ação penal e que não seria cabível aqui enfrentarmos todas as questões que dizem respeito a outras ações. Fica melhor, realmente, se a gente fugir, a defesa pública, se a gente fugir daqui, a gente vai ficar, como ele mesmo disse, tem um monte de processo. Então, assim, a gente conseguir fazer um link, vamos dizer assim, para cá, aí é o último processo. Não, perfeito, é que após a resposta viria a conexão. Pode fazer as duas logo, então, porque aí a gente... O que eu preciso entender é que quebra toda a minha lógica. O pessoal sabe, ele está tão o conhecimento dele que eu acho que não quebraria não. Se o senhor falar essa e a próxima, e a gente já não querendo. Para a gente ter uma referência aqui, sempre se a planilha italiana tem que ter alguma referência. Eu prefiro não fazer a pergunta e deixar para as alegações finais. Quebra totalmente a minha linha de raciocínio de como eu estou lidando com a testemunha. Repita a sua pergunta. A primeira, vamos lá. A minha pergunta é somente como era pago, se era propina o valor da planilha italiana e como ela era paga, se ela era paga de uma forma legal ou não. Aí vamos fazer só uma pergunta. Senhor Marcelo, veja bem, nós vamos ter que ter um pressuposto dessa pergunta, né? Nessa planilha italiana, incluía alguma coisa em relação a esse processo? Não mas é que teve abatimento dos valores das palestras. O abatimento, né? Desses 15 milhões, ficou na planilha italiana, né? O senhor Marcelo Odebrecht. Na planilha italiana tinha esse abatimento desses 15 milhões diz respeito a esse processo, das palestras, pelo menos? Como eu falei para o senhor, não era um abatimento direto das palestras. Era um abatimento que eu fiz a priori em 2010, no combinado com o Palocci, de abater 15 milhões para fazer frente a futuros pedidos do presidente Lula e combinado com meu pai, incluindo se e nesse contexto estaria as palestras.
Mas eu diria o seguinte, na verdade isso era tudo que meu pai, tudo que a gente pagasse depois, palestra e tudo mais, e pagaria de maneira oficial, teria esse débito da Italiana para a tese, eu não pagar 2 vezes. Mas não foi assim, eu vou descontar a palestra, eu vou descontar 15 milhões por conta de combinados futuros de meu pai e Palocci, ou meu pai com Lula. Com Lula ou com o Instituto Lula? Só para a gente passar para ele. Não, meu pai com Lula é que as coisas se misturam, né? Na nossa visão, Lula, Instituto Lula se misturaram. Certo. Doutor. Não, a pergunta era como eram feitos esses pagamentos da Planeta Italiana, se era de uma forma declarada ou se era por baixo dos panos, digamos assim. Tinha de vários tipos. Então, exemplo, você tinha pagamentos em bônus oficiais de campanha e tinha pagamentos não declarados. Então, você tinha diversas naturezas. Por exemplo, nós fizemos uma doação do Instituto Lula oficial que foi descontada e está lá, inclusive, foi descontada pela italiana. Então, a maneira como era pago era das mais diversas formas. Os senhores querem repetir alguma pergunta, doutor? Eu queria. Posso começar, doutor Cristiano? Pode, depois o doutor Cristiano. Eu achei até que o doutor Ivan fosse perguntar. Doutor Marcelo, nessa conta amiga, ou conta italiano, o senhor abateu os 20 milhões de contratos da Exergia com a Odebrecht Angola? Não, a Exergia não tinha nada a ver com a conta italiana. E fora a questão do rebate de Angola, que é uma ação específica, a planilha italiana não tem nada a ver com o financiamento da exportação de bens e serviços. A única questão que tem relativa ao financiamento de bens e serviços na planilha italiana se refere à ação penal do rebate de Angola. Então, pagamentos da Exergia pelos contratos lá com a Odebrecht Angola não foram colocados nessa planilha. Como eu falei, a Exergia não tem nada a ver com a planilha italiana. Perfeito, obrigado. E só um último esclarecimento, aproveitando aqui, que eu me esqueci de perguntar. O senhor disse que quando tomou contato com essa denúncia, o senhor procurou o Ministério Público Federal para esclarecer sobre a improcedência desses fatos. E como é que foi essa história? O senhor pode falar? Essa denúncia, ela ocorreu, a gente não tinha ainda fechado a colaboração. Certo. Portanto, foi o que o Ministério Público conseguiu avaliar sem a nossa colaboração. Quando a denúncia saiu, e principalmente depois da colaboração, minha defesa tentou insistentemente mostrar que, pelo menos no que tange a meu envolvimento, não houve. Então, eu não sei em relação a todos os fatos, mas em relação ao meu envolvimento, houve. E a gente, a meu modo de ver, corroborou isso com várias provas, vários depoimentos de outros, mas infelizmente o Ministério Público resolveu não alterar a denúncia e manteve o meu envolvimento, o que cria uma situação, a meu modo de ver, injusta. Perfeito. Sem mais perguntas. Doutor Cristiano, o senhor tem alguma pergunta para fazer mais? Tem perguntas? Bem, senhor Marcelo Odebrecht, como é que mesmo diz? É Odebrecht? Como é que é o final? Só que eu confundo na minha dicção no seu nome. É Odebrecht, senhor. Não se fala, excelência, não se fala o T, é Odebrecht. É Odebrecht, né? Tá certo. Eu tento puxar o T no final, mas eu sei. Odebrecht. Então, muito obrigado, senhor Marcelo Bahia Odebrecht, pela sua participação aqui. Só para dizer que essa questão da sua denúncia contra o senhor, como eu não analisei a resposta escrita, isso ainda pode ser suscitado absolvição sumária ou não, NEPS, um monte de coisa, né? Sem querer entrar no mérito nós estamos num momento anterior, o processo ficou suspenso sem essa análise ainda. Só para o senhor advogado sabe muito bem disso, né? Foi um pressuposto, só para fazer esse esclarecimento. Então encerramos aqui. Boa semana para todos, tá? Muito obrigado. E nós vamos depois designar as outras audiências conforme as decisões anteriores. Sim. Até logo a todos aí. Tudo bom.